Há poder em suas palavras. Don Gossett, capítulo 16 de 19. Nada é temer além do medo. Franklin Delano Roosevelt disse ao povo americano que nada temos a temer além do próprio medo. Sua declaração contém mais verdade do que a maioria das pessoas percebe. Você sabia que o medo tem poder criativo? Tem o poder de criar a coisa que tememos, exatamente como a fé tem o poder de criar as coisas nas quais cremos. Eis porque Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Com muita frequência, a coisa que tememos nos sobrevém. Os médicos nos dizem que, frequentemente, são as pessoas que temem o câncer que pegam o câncer. Explicam isto dizendo que possivelmente o câncer em parte seja psicossomaticamente induzido, mas eu explico dizendo que o câncer, exatamente como todas as demais coisas, segue as leis divinas da fé. Você recebe o que diz. Se você diz, acho que não posso escapar disso. Minha mãe teve, os parentes por parte do meu pai tiveram, e estou com medo de ter também. Você vai tê-lo, seja o que for. Isto acontece porque o medo é crer que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo consiste em crer em alguma coisa ruim. O medo não passa de fé em alguma coisa que você não quer que aconteça. Exatamente como nós usamos a palavra fé para expressar a crença em alguma coisa boa, usamos a palavra medo para expressar a crença em alguma coisa ruim. Eis porque o medo cancela a fé, e a fé cancela o medo. De um modo muito real, duvidar é uma forma de medo, é ter medo de que a coisa que você deseja não aconteça. Que é assim, vemo-lo desde o tempo quando Pedro andou sobre as águas. Pedro pediu a Jesus que o chamasse para andar sobre as águas, e Jesus disse a Pedro que viesse para perto dele. Então Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14 2.29 e 31. Aqui, Pedro teve medo, e Jesus disse que ele duvidou. Numa recente notícia publicada no mundo inteiro pelo NT Pressuir Service, um importante neurologista, Dr. Stuart Wolff, fez esta declaração: os ataques do coração ocorrem com mais frequência nas pessoas emocionalmente perturbadas, deprimidas, ou que estão sem esperanças, evitadas por uma sociedade severa sem lugar para fugir. A morte súbita geralmente é causada pela melancolia, desânimo e assoberbante medo súbito. Importantes médicos em todo o mundo declaram nesse artigo que estão experimentando dispositivos que bloqueiem estes impulsos mortais. É digno de nota que o medo foi descoberto ser a principal causa nos ataques fatais de coração. Para mostrar a você exatamente até que ponto o medo é destrutivo, eis mais algumas palavras do Dr. Wolff. Geralmente se descobre que as vítimas de afogamento não têm água nos pulmões, o paciente só morreu de um coração que falhou em resultado do medo. O mesmo poderia se dizer das pessoas que morrem de mordeduras de cobra, pois já se descobriu que só cerca de 20% das mordeduras de cobra que causaram morte tinham veneno suficiente para matar as vítimas. Quando consideramos tais fatos sob o setor tão respeitável da ciência médica, podemos ver a loucura de se dar lugar ao medo. Realmente, possuindo a vida abundante que Jesus nos deu, além da longa e bendita vida prometida na Bíblia, devemos vencer nossos medos, nossas depressões e nossa atitude mental errada. Isso exige um pouco de conversa conosco mesmos. Podemos afirmar frequentemente, Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e mente sadia. Pensando na declaração do Dr. Wolff sobre como o medo pode literalmente fazer parar o coração e causar morte instantânea, lembrei-me de uma história muito conhecida que ouvi anos atrás. Os calouros de uma certa faculdade estavam sendo iniciados pelos veteranos. Um jovem teve seus olhos vendados na escola e foi levado pelos veteranos para o pátio de manobras da estrada de ferro. Ali foi firmemente amarrado com cordas aos trilhos da estrada, ainda com os olhos vendados. Dizendo ao jovem que o estavam deixando ali para ser atropelado pelo próximo trem, os veteranos foram embora. Só eles, naturalmente, que o jovem estava amarrado a trilhos que não estavam mais sendo usados. Depois que o trem passou velozmente, os veteranos voltaram aos trilhos, rindo e gracejando por causa do evidente pavor que o jovem deveria ter experimentado. Ele, entretanto, não fora capaz de ver que o trem que se aproximava corria sobre outro par de trilhos. Quando chegaram para desamarrá-lo, para seu desgosto e consternação, o jovem estava morto. Os médicos explicaram que ele com certeza, literalmente morreu de medo. Durante anos tenho pregado desafiando os cristãos a viver uma vida livre do medo. Conheço pessoalmente as horríveis consequências de uma vida cheia de medo. Eu fui vítima do medo e conheci o tormento de uma existência medrosa, mas louvado seja Deus, aprendi que a fé é o antídoto do medo. A liberdade do medo não vem naturalmente para a maioria de nós. Em muitos casos, é algo que você tem de aprender. Edna M. Devine, uma missionária na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial, admite como teve de aprender a colocar sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Esta inesquecível lição veio através de Samuel Schwartz, um judeu convertido. Esta é a história de Edna Devine. Esta é a história de Edna Devine. Samuel Schwartz, um judeu austríaco, foi levado a Cristo através do testemunho de missionários presbiterianos, quando ainda não tinha 20 anos.
Sua família ortodoxa o expulsou de casa por causa disso. Sepultaram-no, de acordo com o costume judeu, e daquele momento em diante, consideraram-no morto. Embora Samuel já tivesse considerado que aquela seria a posição de seus pais se aceitasse Cristo, tivera esperanças de poder continuar fazendo parte do lar dos Fars. Agora, expulso, com o coração partido, deixou a Áustria, pois fizera sua escolha. Jesus Cristo foi primeiro para a Inglaterra e depois para a Austrália, onde recebeu a plenitude do Espírito Santo. Durante uma longa vida na qual serviu e deu, sempre foi uma testemunha fiel de seu Senhor, Jesus Cristo. Foi ali na Austrália que nós, missionários, ficamos conhecendo o Sr. Fars. Depois que o Japão entrou em guerra, fomos bombardeados e tivemos de sair de nossa missão. Dirigimos-nos para a Austrália, onde fomos acolhidos no lar dos Fars. Jamais nos esqueceremos do grande amor e bondade que nos foi demonstrada naquele lar. Enquanto estivemos ali na companhia daquele estimado homem, aprendi uma lição que jamais esquecerei. Algo que ele disse uma tarde, enquanto conversávamos, tem sido uma bênção para mim muitas vezes desde então. Estávamos contando aos Fars a maravilhosa história de como escapamos de ser capturados pelos japoneses quando não havia nenhuma esperança de fazê-lo por meios naturais. Contamos-lhes como Deus nos concedeu paz interior, mesmo quando as bombas caíam dos aviões inimigos explodindo à nossa volta e estilhaços caíam como chuva numa pesada monção. O Sr. Fars ouviu-nos contar como vivemos através daqueles 10 dias de bombardeio sem que nenhum de nós fosse ferido. Contamos como Deus providenciou alimento para nós através de amigos cristãos aos quais tínhamos servido, amigos que arriscaram suas próprias vidas diariamente para nos ajudar. Contamos comumente suas vidas para nos ajudar a deixar o país. Contamos-lhe do medo que tivemos de perder a vida, minuto a minuto. Então aquele devoto homem de Deus disse uma coisa que deixou impressão indelével em minha mente e coração. Ah! Irmã Devin, Deus é tão maior do que os nossos temores. Foi uma declaração tão simples, mas continha uma libertação de qualquer medo que jamais pudesse nos atacar. Muitas vezes no decorrer de nossa conversação, enquanto estivemos com os Farses, falamos sobre o futuro de nossa obra missionária à luz das condições da guerra. Quando eu começava a sentir medo do que pudesse acontecer, sempre ouvia as palavras de Samuel Fars, palavras que eram como orvalho caído do céu para minha alma sedenta. Ah! Deus é muito maior do que os nossos temores. A verdade atingiu seu objetivo. Percebi que, enquanto eu permanecesse em Deus, não precisava ter medo. Lemos que o medo é uma falta de confiança em sua grandeza, uma falta de amor. De acordo com Apocalipse 21:8, o medo que o mundo conhece, pode separar-nos de Deus. Nesta era atômica, o temor do que está para sobrevir à Terra está pesando e preocupando os corações de muitos. E fora de Deus é para se ter medo mesmo. A reação natural de qualquer corpo normalmente sádio é o medo de qualquer coisa que provoca morte, dor ou destruição. Nenhum homem nasce sem medo. Mas, em nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos a calma de nossos temores quando dizemos, Deus é tão maior do que os nossos temores traço. Quanto mais o amamos e quanto mais nos aproximamos dele, mais falamos com ele, menos medo sentimos. Receber nossa coragem de Deus é o que liberta nossas mentes e espíritos e até faz nossos corpos funcionar melhor. Há muitos diferentes tipos de medo, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Então de onde vem o espírito de temor? Quem é o oponente de Deus? Quem é o seu adversário? Quem tenta criar em nós todos os sentimentos que nos separarão de Deus e da sua paz? Só pode haver uma resposta: o diabo. Repitamos aquelas palavras de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele nos mantém prisioneiros. Muitos estão opressos pelo temor da morte, o temor de alguma doença, o temor da calamidade, o temor da velhice e assim por diante, temor de toda e qualquer situação concebível na vida. Mas devemos perceber que não foi Deus quem nos deu esse espírito de temor. Vem do diabo. Felizmente, Deus jamais nos abandona sem instruções e esperanças. Sua palavra pode nos libertar de todos os nossos temores, sejam quais forem. Em 1 João 4 encontram-se palavras que possuem a chave da vitória sobre o temor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor? Só foi o perfeito amor. Foi Jesus Cristo, seu pastor, seu supridor, seu defensor, seu doador de coragem, seu salvador. Mas você tem de dizer as palavras que tornam conhecida sua escolha. Tornam conhecida sua escolha. Temor com o diabo, ou paz e plenitude com Deus. Recentemente, li numa revista nacional um questionário enviado a várias centenas de estudantes universitários. O questionário procurava descobrir resumidamente os pensamentos dos estudantes sobre a vida e o seu significado. Das muitas respostas recebidas, 60% daqueles jovens citavam o temor como seu sentimento dominante. Que pena que jamais tenham aprendido. Não temas, porque eu estou contigo. Anos atrás, tínhamos em nosso grupo de evangelismo a pessoa de Archelmo Pido Teixas. Não era só um ministro, mas também solista. Qualquer um que o ouvisse cantar entrega seus fardos ao Senhor e os deixa com ele, jamais esqueceria. Ele tinha algumas notáveis observações a fazer sobre o medo, como sempre aconteceu.
Existe hoje em dia gente que está literalmente morrendo de medo. Fantasmas do passado as assaltam, o medo do futuro as paralisa, enquanto a desesperança do presente as deixa entorpecidas. Vivem confusas, apoquentadas e exasperadas, opressas e deprimidas, abatidas e derrotadas. Que força destrutiva é o medo! Davi disse, confiarei e não temerei. Através de suas ações, muitas pessoas hoje em dia parecem dizer o inverso, temerei e não confiarei. Certamente as dúvidas e os temores me seguirão todos os dias da minha vida, temerei toda sorte de males, porque tu não estás comigo. Tais pessoas estão amarradas e agrilhoadas por miríades de legiões de temores que os atormentam dia e noite. Deus fica triste quando vê e ouve que suas criaturas confiam tão pouco. Ele é o nosso Pai. Ele deseja nos ouvir, dizendo, conheço a fonte de minha força e minha coragem. Resistindo ao diabo. Tiago 4:7 diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eis aqui como você pode resistir ao diabo e receber libertação diária dos grandes DD do diabo, todos os quais podem ser acarretados por um estado de espírito cheio de temor. Acarretados por um estado de espírito cheio de temor. Investigue os esquemas do diabo. Discorde do diabo concordando com Deus. Use o nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios. Marcos 16:17. Recite a palavra de Deus com ousadia. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12:11. Os DD do diabo. Derrota. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Doenças. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103:1, 3. Desesperança, não temas, e não te assustes. Deuteronômio 21. Desespero, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. De vidas, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ânimo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Desolação, os que nele confiam, nenhum será condenado. Salmo 34:22. Destruição, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Devastação, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Pedro 5:8. 9. Desapontamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Desonestidade. Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. 2 Coríntios 4:2. Dissensão. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 133:1. Desalento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Dúvidas. Não vos entregueis inquietações. Lucas 12:29. Eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Atos 27:25. Final do capítulo 16 de 19. Há poder em suas palavras. Dom